Bom dia! Hoje nós vamos ler então Eclesiastes, neste novo, desse devocional desse dia. Nós vamos ler Eclesiastes capítulo 3, onde fala que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Então diz assim no versículo de número 1: tudo tem seu tempo, tendo tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder tempo, de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que tudo na nossa vida são fases, são ciclos, de que nós vivemos um propósito e que nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E nós vamos passar por etapas, por fases na nossa vida, tempos de guerra, tempos de paz, tempos em que nós vamos chorar, tempos em que nós vamos sorrir, e a vida é assim. Nós passamos por várias coisas, Às vezes as pessoas dizem, nossa, é um turbilhão de emoções, Hoje é isso, amanhã é aquilo. O próprio Espírito Santo, quando moveu, o Salomão para escrever Eclesiastes, ele já falou sobre isso, na sua infinita sabedoria. E como diz a palavra, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher, como diz aqui, ao tempo de plantar e tempo de colher. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas más, você vai colher coisas más. A nossa colheita, nós não podemos escolher. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se eu plantei figos, eu não vou colher maçã. Então, nós temos que ter esta convicção. Aquilo que eu plantei, por mais que eu aceitei Jesus hoje, um exemplo, o que eu plantei lá atrás, eu vou colher. Tá certo que a palavra diz que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Eu não vou mais praticar aquelas obras que eu praticava. Eu não vou mais plantar aquelas coisas ruins que eu plantava lá atrás. Mas hoje a minha colheita vai ser outra, porque mais para frente eu vou colher outras coisas. Mas tudo que eu fiz lá atrás, se eu fiz estragos na vida de alguém, se eu semeei ódio, se eu semeei discórdia, tudo isso eu vou colher. Tudo isso eu vou colher. A palavra é bem clara. Nós vamos colher do fruto da nossa boca, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos, o que nós profetizamos, tudo nós vamos colher. Tudo foi feito através da palavra. Deus disse, haja luz, houve luz. E haja o firmamento, houve o firmamento, a separação do dia e da noite. Tudo Deus falou. Deus falou do que estava dentro dele. O desejo dele foi criado. E assim é. Conforme aquilo que nós falamos, as coisas acontecem. Por que a palavra diz em Provérbios, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes e as saídas da vida. Por que a palavra é tão clara? A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, nós devemos ter este cuidado. Porque daí vai vir a nossa plantação e a nossa colheita, daquilo que nós estamos falando. Como está o teu coração? Nós precisamos mudar as nossas atitudes, o nosso pensamento, o nosso agir. Há tempo para tudo aqui. Tem tempo em que nós vamos costurar
tem tempo que algo vai se rasgar, algo vai se partir. Nós sofremos perdas na nossa vida, pessoas vão tanto morar em outra cidade como vão mesmo, né? Partem, porque o ciclo dela já se fechou aqui. Mas quando nós temos a convicção de que um dia nós vamos encontrar aquela pessoa, quando ela é conhecedora da palavra, quando ela praticou as boas obras, nós sabemos que nós vamos encontrar ela um dia, né? Que nós não a perdemos, mas nós vamos ganhar, nós ganhamos ela eternamente. E tentar acelerar ou antecipar acontecimentos em nossa vida é a mesma coisa que querer apanhar uma fruta fora da época. Ela ainda não vai estar madura, não vai estar no ponto certo, não vai estar bom, não vai ser bom, não vai ser proveitoso. Você já pegou um caqui antes dele estar maduro? Misericórdia. Você morde, você não consegue comer, aquilo gruda nos dentes, é uma sensação horrível. E assim é. Quando nós tentamos acelerar as coisas, passar por cima do propósito de Deus, da vontade de Deus, é horrível. E do mesmo modo que colher uma fruta tardiamente, ela vai estar passada. Algumas vão estar até com bichinhos. Algumas vão estar estragadas. E assim muitas vezes as pessoas ficam na procrastinação, adiando as coisas na sua vida, coisas que ela deveria fazer. Ela não encerra ciclos, ela não faz aquilo que Deus está a direcionando, o tempo passa, a fruta estraga, ela está passada. Aí quando ela vai, pois é, aí aquela famosa murmuração, né? Isso não é para mim. Para mim tudo dá errado. Para mim nunca nada dá certo. Por quê? Porque esta pessoa vive desta forma, deixando tudo passar. A estação certa, a fase certa, o momento certo. Tem um ditado que diz, né? O cavalo encilhado passa só uma vez. Se você não montar nele, ele vai. E é verdade. E assim é com as coisas de Deus. Se nós não fizermos no momento certo, na hora certa em que Deus está nos indicando, nos direcionando, quando nós formos chegar lá, a frutinha vai estar passada. Outro já pegou a vez. Se Deus chamou você e você não quis, Deus levantou outro. Outro recebeu a bênção que era para você. Então não adianta você reclamar. Não adianta você murmurar. Se outro teve atitude e você não, você vai perder a bênção. Então, nós precisamos viver as estações de Deus no tempo dele. Se uma estação já passou, não há motivos para você ficar preso nela. Muda, vou para outra. Essa aqui já foi. O tempo é uma grande dádiva concedida por Deus, né? A cada ser humano, e todos nós igualmente recebemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, meses, anos, assim como as demais pessoas. Por isso é muito importante atentar para aquilo que Deus está falando, fazendo, para trazer ao nosso coração. O mesmo tempo que Deus dá para mim, Deus dá para você. O meu dia tem 24 horas, o teu também tem. Mas o que eu faço nessas 24 horas? O que eu tenho feito com o meu tempo? Eu tenho dado dízimo dele para Deus? Eu dizimo a 10ª parte deste dia para Deus? Eu tiro um tempo de excelência para Deus ou eu só fico correndo de um lado para o outro, tentando resolver isso, arrumar aquilo, pegar aquilo, ver aquele outro? Então nós precisamos ver o que nós estamos fazendo, de que forma estamos administrando o nosso tempo. Você tira um tempo de excelência também para ficar com a tua família, para brincar com os teus filhos. Eu ontem estava saindo, estava passando na frente de uma loja
Uma mãe estava saindo com um menino e agora as crianças estão de férias, né? Aquela mãe disse assim, ó, não tem muito o que fazer. Você vai ter que ficar, olhar TV, fazer alguma coisa, você vai ter que se virar. Não tem muito, férias é assim. Então eu fiquei pensando, né? O menino vai ficar longe da escola, longe dos amigos. Aquela situação ali eu fiquei refletindo. Certo, ela tem que trabalhar, o pai também. Não tem aquele tempo durante o dia com o menino. Mas e depois? E quando eles chegam do trabalho? Será que eles iam dar um tempo para aquela criança? De brincar com ela, de conversar com ela, de levar ela, nem que seja para dar uma volta, um deles. Então nós precisamos tirar um tempo. Por mais que os pequenos estão de férias, mas agora é o momento também deles descansar. Porque nós vivemos numa rotina o ano inteiro. Estou usando um exemplo para você. Nós também. Você leva ele na escola, você busca, você leva para cá, você leva para lá. Você está cansado, eles também. Então eles também têm o direito de curtir as férias deles, de descansar, dormir até mais tarde, brincar, não se preocupar com o horário, com os deveres. E assim somos nós. Quando nós paramos, nós precisamos desacelerar, sentar, conversar, tomar um chimarrão, tomar um café, conversar com o nosso familiar, como é que foi o teu dia? Filho, filha, vem cá. Hoje, infelizmente, o celular tem partido muito isso. As pessoas não têm mais tempo para nada, é tudo uma correria, é só o telefone na mão, não conversam, não tomam um café, não tomam um suco, não conversam. Então nós precisamos refletir nas nossas atitudes. Há tempo para tudo. Você está tirando esse tempo ou você está vivendo só naquela corrida, naquela correria atrás da máquina? Todavia é muito interessante a avaliação de quem está vivendo o mesmo período, porque com o mesmo tempo dado a todos, uns vivem de forma extraordinária, enquanto outros vivem na escassez. Ou seja, alguns estão construindo e progredindo, outros estão gatinhando, patinando e se debatendo numa areia movediça, cada vez mais atolados e não conseguem sair dali. E o que os distingue não é o tempo, e sim a forma com que o administram. Como você está administrando o teu tempo? Você está numa areia movediça e não está tendo força de sair, está se debatendo e não consegue sair daí? Louco que alguém lhe estenda a mão e diga, me ajuda? Ou você está aí atolado, assoberbado, cansado, desesperado, pensando em parar, pensando em desistir? Como você tem utilizado o tempo que o Senhor lhe dá? Quais têm sido as suas prioridades? Reflita. É para você refletir e que no próximo ano você coloque metas, estratégias, prioridades na tua vida, que você escreva. Esse ano eu vou priorizar a Deus, eu vou dar tempo a mais para minha família, nós vamos desacelerar aqui no trabalho, nós vamos viajar, nós vamos passear, nós vamos fazer mais trabalhos conosco, mais tempo conosco. E pois tem tempo ainda de mudar, né? Há tempo de rever os princípios, seus princípios e priorizar aquilo que realmente importa. Passaremos por diversas estações e o Senhor estará sempre presente em todas elas. Entregue o seu tempo e os ciclos nas mãos do Pai e peça que Ele ensine a administrar as prioridades e valorize cada momento do seu dia. Você já pensou, a pessoa, né? De repente, hoje se apaga a luzinha dela, o ciclo dela encerrou. Aquela pessoa morre hoje. Você não teve tempo de dizer que amava ela, que gostava dela, você não procurou ela. A minha mãe sempre usa um ditado, a minha mãe sempre diz assim, procure enquanto for vivo.
quando morrer não adianta vir aqui para colocar ela no buraco. E é verdade. Porque a pessoa, quando ela fecha os olhos, ela não vê mais nada. Ela não vai saber que você foi ali, que você levou uma flor, uma coroa, um vaso, enfim. Não adianta você gritar, se espedaçar e dizer eu te amo, ela não te ouve mais. Então você precisa fazer isso hoje. Tire um tempo, mande uma mensagem, ligue. Estava com saudade de você, como é que você está? Tire um tempo para interceder por pessoas. Tire esse tempo, reserve um tempo peça para o Espírito Santo, Senhor, que pessoa eu devo orar? Quem está necessitando de oração, traga à minha mente. E Ele vai te trazer, faz uma listinha e quando você for orar, ore por esta pessoa, interceda pela vida dela. Então reflita nesta palavra, guarde ela no teu coração, faça uma reflexão, leia o capítulo todo de Eclesiastes 3, você vai ver ali. Fala do nosso trabalho, fala de tantas coisas. A palavra de Deus, a Bíblia nos ensina tudo, é um manual completo. É só nós buscarmos aqui, aquilo que nós precisamos. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, ou à tarde, ou à noite, no tempo em que elas reservarem para ter aquele tempo de excelência contigo. Que o Senhor fale ao coração de cada uma delas, que o Senhor derrame da unção, da graça, do teu poder sobre a vida de cada homem, de cada mulher, que ela saiba administrar o seu tempo, que ela saiba controlar as estações da sua vida, encerrar ciclos na sua vida, viver o propósito que tem aqui debaixo do céu para nós. Que ela saiba administrar o seu tempo, Pai. Que ela venha colher no tempo certo, não que a fruta esteja antecipada ou passada, mas no momento certo, na hora certa, que ela aprenda a colher, que ela saiba o que plantar, que ela saiba edificar, que ela entenda o momento em que é para ela sorrir, para ela chorar, o momento de guardar e o momento de jogar fora, que ela jogue fora da sua vida tudo aquilo que não lhe faz bem, a procrastinação, a escassez, a falta de tempo mal administrado, o tempo que ela está deixando de viver com a sua família, com os seus filhos, com a esposa, com o esposo, de estar perto de alguém que ela ama, de um amigo, de uma amiga, que ela seja bênção onde ela for, Pai. Esta é a minha oração e que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e reflita nesta palavra, em nome de Jesus.